Chega mais, você que já é de casa ou que está chegando agora, pelo pouco ou pelo muito, você já deve ter sacado que a nossa proposta sempre é a de mexer com a cabeça, seja através da filosofia, da sociologia, da cultura pop. Enfim, a ideia é instigar boas reflexões, é alimentar o senso crítico. E hoje a gente vai numa vibe bem científica, tentando desvendar o famoso gato de Schrödinger. Solta a vinheta. O gato de Schrödinger se trata de uma espécie de experimento mental elaborado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. E assim, você já deve ter visto em alguma série, em algum filme, em algum desenho, ou até mesmo em algum meme aí espalhado pela internet, alguma referência a esse bendito ou maldito gato do Schrödinger. O objetivo nitidamente era testar, era colocar à prova o princípio da incerteza. Teoria sobre física quântica elaborada por Werner Heisenberg. Segundo o alemão, partículas subatômicas, como elétrons, estão em vários locais e girando em várias velocidades simultâneas ao mesmo tempo, até que um observador tenta medir onde e como elas estão. E assim as força a tomar uma única posição ou velocidade, ou seja, a observação é capaz de definir a realidade em vez do contrário. E aqui, por mais que pareça bizarra a experiência, mesmo que ela esteja aí tentando provar um determinado princípio científico, nós vamos refletir sobre esse grande objetivo que move esse tal experimento. Afinal de contas, essa mensagem que o Schrödinger queria passar, ela pode ser traduzida objetivamente de que forma? Então, o nosso lance é fazer com que a filosofia se encontre com a ciência, porque na verdade elas não necessariamente estão separadas. Erwin Schrödinger nasceu em Viena, na Áustria, em 1887 e tornou-se um dos cientistas que mais contribuíram para o desenvolvimento da mecânica quântica. Sua polêmica hipótese do gato, simultaneamente vivo e morto, foi lançada em 1935, 2 anos depois de ele ter ganhado o Prêmio Nobel de Física. Schrödinger faleceu em 1961. Sobre o experimento. Um gato é colocado em uma caixa selada, onde o único átomo radioativo é ligado a um aparato medidor que, por sua vez, está conectado a um martelo. O martelo paira sobre um frasco de veneno. Se o medidor detectar que o átomo radioativo decaiu, ou seja, perdeu um elétron, o martelinho quebra o frasco, o veneno vaza e o gato morre. A probabilidade desse átomo perder ou não um elétron é incalculável. Pior, segundo o princípio da incerteza, a posição desse elétron é múltipla. Ele está tanto perto do núcleo atômico, o átomo não decaiu, quanto longe, o átomo decaiu ao mesmo tempo. Sua posição definitiva só é determinada se alguém observá-lo. Como a vida ou a morte do gato está diretamente ligada à posição do elétron, e este está em mais de um lugar ao mesmo tempo, o gato também está em um estado múltiplo, tanto vivo quanto morto. O gato não tem capacidade de observar o átomo, e como a caixa está selada, ninguém pode ver nada ali dentro. Se um observador abre a caixa e olha para dentro, ele imediatamente determina por observação em que posição o elétron está, o que também define a vida ou a morte do gato. O paradoxo está na estranha situação do gato, afirmar que a observação é que determina a vida ou morte do bichano, em vez de apenas registrar o estado dele, soa absurdo. Então, meio que nitidamente, o Schrödinger estava filosofando sobre a ciência. Sim, por quê? Porque ele estava justamente problematizando sobre o princípio da incerteza. E aí ele traz uma mensagem, ele traz no seu filosofar científico uma ideia interessante. A ciência, ela teria condições de desvendar objetivamente a realidade? A ciência dá conta do todo ou ela sempre será acompanhada
por algum nível de incerteza sobre algo de misterioso, algo que ainda precisa ser desvendado, algo que ainda precisa ser decifrado, algo que vai mover a mente humana justamente a romper com aquilo que aparentemente já está acessível por todos os mecanismos e aparatos produzidos e desenvolvidos pela própria ciência. Embora na minha pesquisa eu tenha encontrado em alguns sites e também em algumas notícias sobre cientistas, pesquisadores que de alguma forma vieram assim para decifrar ou criar um caminho, uma estratégia para se opor de alguma forma ao exercício, ao desafio proposto por Schrödinger, isso não anula essa mensagem que reforça, de certa forma, o valor da incerteza. A teoria de Heisenberg também determina que há um limite para o que podemos saber sobre o comportamento das menores escalas da natureza, que chamamos de partículas quânticas. O máximo que podemos fazer é calcular as probabilidades de como elas vão se comportar e onde estão. Algo bem diferente do universo de Isaac Newton, no qual o movimento segue leis claras e fazer previsões é relativamente simples, se conhecidas as condições iniciais. E mesmo diante da incerteza, uma coisa é muito certa: a gente vai continuar ouvindo referências ao gato de Schrödinger no cinema, nas séries, nos memes, nos desenhos animados e também muitas alusões a Heisenberg dentro e fora da ciência e também aqui nos nossos comentários. Você que curte ciência, você que curte filosofia, você que de alguma forma é envolvido com a cultura geek, com a cultura nerd, que de repente viu em algum episódio de The Big Bang Theory uma referência ao gato de Schrödinger, deixe aqui o seu comentário. Também se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam fazer parte da nossa comunidade. Um grande abraço e até a próxima.